Rafinha? Rafinha apareceu no jogo? Rafinha pipocou na partida contra a Argentina. É hora de mudar. É hora de mudar. Senão nós vamos passar mais vergonha ainda, talvez pior do que essa, hein? Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. É uma derrota marcante. Parecia um time profissional jogando contra um time de amadores. Triste. Profundamente lamentável. A seleção brasileira deu vexame em Buenos Aires e foi atropelada pela Argentina. Com a derrota, a seleção caiu da segunda colocação para a quarta e viu a Argentina se classificar para a próxima Copa do Mundo. Na partida, o que chamou atenção foi a superioridade dos argentinos, que colocaram o Brasil na roda por praticamente todo o jogo. Com essa atuação vexatória, o nome do Dorival Júnior ficou em evidência e foi motivo de várias críticas. Mas antes de ver a repercussão sobre o trabalho do técnico, vamos ver o que ele falou logo após a derrota. Responsabilidade ela é total sempre. Eu nunca vou deixar de estar à frente de qualquer condição, estando no comando de uma equipe ou de uma seleção. Isso daí é natural, que ninguém esperava por aquilo que nós vimos hoje, e a responsabilidade ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior. Superior em todos os sentidos. E peço aqui até desculpas ao torcedor brasileiro, porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos, daquilo que nós apresentamos. E realmente foi uma noite muito complicada para todos nós. É uma derrota marcante. É natural, eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil, um momento ainda maior, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. Veja agora a repercussão na imprensa brasileira diante a derrota para a Argentina. Nomes como Galvão Bueno e Casagrande pedem a saída do atual técnico da seleção. Veja o vídeo até o final e deixe a tua opinião nos comentários. Olá pessoal, a patética apresentação da seleção brasileira acabou agora. Nós não temos padrão de jogo, nós não temos personalidade de equipe, nós não temos personalidade individual, nós tomamos um baile, nós ficamos na roda, a torcida argentina começou a gritar olé aos 7 minutos do primeiro tempo e nós tomamos olé o jogo todo. Foi 4-1 para a Argentina, mas podia ter sido 5, 6, 7, 8. O Brasil não fez nada. A Argentina jogou em cima da fala do Rafinha. Ele não falou porrada neles em campo ou fora de campo. A Argentina foi e jogou bola. E o Rafinha? O Rafinha apareceu no jogo? O Rafinha pegou na bola? O Rafinha se escondeu? O Rafinha pipocou na partida contra a Argentina. Ele não bancou o que ele falou, porque ele não tem peito nem personalidade para bancar o que fala. Então isso revolta, porque o que nós passamos hoje, quem assistiu daqui como eu, vocês que assistiram daqui, brasileiros que estão lá, foi vergonhoso. Foi a pior apresentação da seleção brasileira nos últimos tempos. Eu não me lembro de um baile, de um show tão grande que nós tomamos. Não dá para comparar o Lionel Scaloni com o Dorival Júnior. O Scaloni tem um time na mão, tem um time pronto, sabe o que fazer, até parecia um treino contra a seleção brasileira. O Dorival Júnior não dá mais, gente. Desculpa, eu não tenho nada contra o Dorival Júnior, gosto dele como pessoa, gosto dele como treinador de clube, mas na seleção brasileira não dá mais. Não tem mais nada para tirar do Dorival Júnior nessa seleção. É hora de mudar, é hora de mudar, senão nós vamos passar mais vergonha ainda, talvez pior do que essa, hein? Transmiti mais de 40 anos de seleção brasileira. Fora aquele 7-1 na semifinal da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, nunca vi a seleção jogar tão mal. Muito simples falar do jogo. De um lado, um time bicampeão da Copa América, campeão do mundo,
sem 2 atacantes titulares, Messi e o Lautaro, mas bem treinado, aplicado em cada lance, com muita intensidade, com ótimos jogadores de meio campo, com uma boa defesa, com ótimos atacantes. Do outro lado, desculpa, Dorival, eu não gosto de pedir cabeça de técnico, mas do outro lado, era um time que parecia um bando, juntando um jogador dali, com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá, e sem fazer nada. A defesa, um horror. O meio-campo, mais uma vez, e fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil, eles jogam em times pequenos ou médios. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. E lá na frente, ninguém resolveu nada. O Rafinha, claro, era evidente que Depou, que outros jogadores experientes, aqueles caras mais duros, mais firmes da Argentina, fosse para cima dele, fosse para cima do juiz. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Rafinha, de você dizer vamos dar porrada dentro e fora de campo se for necessário? Criou-se todo um clima. Então, de um lado, repito, uma belíssima seleção de futebol. Do outro lado, o pior time brasileiro desde aquele jogo dos 7-1 contra a Alemanha. Estamos aí há praticamente um ano da Copa do Mundo. Não gosto de pedir cabeça de técnico, vou repetir, não gosto. Sempre gostei do trabalho do Dorival, mas não dá para continuar assim. Edinaldo, você é presidente da Confederação Brasileira de Futebol, vai ser reeleito agora, porque os presidentes de federações todos barraram na tentativa do Ronaldo. Você jogou um tempão fora, ficou esperando o Ancelotti que não viria nunca, depois botou um técnico tampão, para depois vir com outro, nada dá certo, nada funciona. Que futebol brasileiro é esse? Que coisa horrorosa, que tristeza. O que vamos fazer agora? Tem que esperar. Ah, mas o Neymar pode se recuperar, pode voltar, se estiver bem, tem que jogar, se não estiver bem, não pode sequer ser convocado. Tem que começar de novo e já, imediatamente. Vou repetir, de um lado, um grande time, muitíssimo bem treinado, bicampeão da Copa América e campeão do mundo. Do outro lado, jogadores que brilham nos seus clubes, mas que juntos não conseguem sequer formar um time de futebol. Parecia um time profissional jogando contra um time de amadores. Triste, profundamente lamentável. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like, comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição, fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.